Se Goya tivesse testemunhado os acontecimentos do Brasil e do mundo nos últimos meses e anos, se veria diante de um exemplo colossal de tudo o que mais detestava. O sono da razão produz monstros, e nós, infelizmente, vivemos entre monstros. O sono da razão produz negacionismo, fanatismo político e religioso, ataques a obras de arte, guerras, divisões e mortes. O sono da razão produz monstros é uma gravura do pintor espanhol Francisco de Goya. Ela faz parte de um conjunto de gravuras feita pelo artista em 1799. A série de 80 gravuras leva o título de Os Caprichos. É comum ver essa frase nas redes sociais, em artigos acadêmicos, em debates políticos e filosóficos, em razão da força do seu significado e poder de concisão. De acordo com Todorov, a pintura para Goya não era mero divertimento. A imagem revela um pensamento, por meio da qual apresenta uma reflexão sobre o mundo e os homens. Goya filosofou sobre o seu tempo e se expressou por meio da sua arte. Temos que considerar que a frase foi exposta em conjunto com a imagem, o que se deduz que foi pensada para fazer parte de um todo, somar em significado com a imagem exposta. O sono da razão produz monstros significa que a ociosidade, o desapego ao estudo, o desprezo à intelectualidade, o comodismo de pensamento produz terreno fértil para ideias aberrantes, para a construção de convicções perigosas apoiadas pela desinformação. E sobre a condição da razão anestesiada, o homem é dominado pelo estado de inconsciência, que não mais lhe permite ser senhor de seus sentidos. Com a razão em sono profundo, o inconsciente assume o controle, o que pode propiciar terreno fértil para o despertar de monstruosidades. É razoável supor que a figura em sono dolorido esteja representando a razão em estado vulnerável. Os caprichos satirizam as práticas corruptas da nobreza e do clero, denunciando a superstição, a vaidade e a ignorância. Através dessas imagens impressas, Goya procurou dissipar o que ele via como as forças das trevas, expondo-as à luz da razão. Goya se retrata adormecido, cercado por corujas, morcegos, um gato preto e um lince, todas as criaturas da noite como se fossem encarnações do mal. Em um manuscrito com um comentário sobre o significado das gravuras de Os Caprichos, Goya aborda esta imagem e diz: a imaginação abandonada pela razão produz monstros impossíveis. Já a imaginação unida à razão é a mãe de todas as artes e a fonte de suas maravilhas. Apesar de ser pintor da corte de seu país, Goya se mantinha atento aos acontecimentos da França napoleônica revolucionária. O sono da razão produz monstros foi uma tentativa do pintor de despertar a Espanha do sono da ignorância, da pobreza de espírito, e isso inclui os intelectuais da época. O espanhol veio a se decepcionar com a Revolução Francesa, quando Napoleão invadiu a Espanha, promovendo conflitos violentos, o que o motivou a produzir quadros que denunciavam os horrores da guerra. Na obra, Goya faz uma crítica ao que considera uma Espanha dominada pelo sono da ignorância, da pobreza de espírito e vulgaridade, ante a apatia dos acontecimentos revolucionários que marcavam a sua época. O sono da razão produz monstros, explícita que o estado em que a razão está adormecida pode ser entendida como vencida pelo comodismo da falta de questionamentos, do contentamento com respostas prontas, pelo alimentar de sentimentos que incitam a covardia e favorece o despontar de ideias perigosas, representadas no quadro por animais noturnos. Goya foi um pintor espanhol, mais conhecido como um dos principais pintores do romantismo espanhol, Francisco José de Goya y Lucientes, 30 de março de 1746, 16 de abril de 1828.